Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao nosso seminário teológico Palavra de Vida, módulo 4. Estamos estudando Cristologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina de Jesus Cristo. Nós, na última aula, na videoaula 23, falamos sobre João capítulo 14, versículo 6. Uma breve revisão. Jesus disse: "Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim." Ou seja, a não ser por mim, Jesus é o único que nos leva a Deus. E Jesus, ele fez referências às 3 portas do tabernáculo. Nós mencionamos isso na aula passada. O link vai estar na descrição. O link dessa aula vai estar na descrição do vídeo, da videoaula 23. O átrio era a porta que dava, o caminho era a porta que dava acesso ao átrio. O átrio era onde o povo ficava. A verdade era a porta que dava acesso ao santo lugar. E a vida era a porta que dava acesso ao santo dos santos. Porta é um modo de dizer, né? Porque era o véu, mas era o acesso. O acesso ao átrio se chamava caminho, o acesso ao santo lugar se chamava verdade, onde ficavam os sacerdotes, e o acesso ao santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer o sacrifício no dia nacional do perdão, Yom Kippur, o dia de expiação. Ele entrava no Santo dos Santos nesse dia para oferecer o sacrifício. Nós explicamos na aula, né, com mais detalhes. E aqui é apenas uma breve revisão, uma breve lembrança do que nós falamos na última aula. E então o link está na descrição do vídeo, se você quiser saber mais sobre João capítulo 14, versículo 6, para você entender que quando Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele falou aquilo dentro de um contexto histórico que os judeus falavam a respeito do caminho, da verdade e da vida, fazendo referência às portas do tabernáculo. E Jesus, quando ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim", ele já estava se revelando como aquele que ia ser o acesso a Deus. Tanto é que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, mostrando que a iniciativa partiu de Deus para que houvesse reconciliação. E em Jesus Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Então esse estudo está na descrição do vídeo. O link, você pode assistir a videoaula 23, eu vou disponibilizar o link lá. E também a matéria da aula de hoje está na descrição do vídeo. Eu já cheguei a gravar essa aula, irmãos, de Isaías capítulo 53. Deu quase 1h06. Chegou um momento que a voz falhou. E ficou muito grande, então eu achei por bem, para ser mais didático, nós vamos dividir essa aula de hoje em 3 partes. Já que Isaías capítulo 53 tem 12 versículos, eu vou dividir a videoaula 24 em 3 partes, e cada parte nós vamos estudar 4 versículos. E assim o vídeo não vai ficar muito longo, você vai poder assistir todos os conteúdos dessa videoaula 24. Lembrando que no nosso planejamento essa é a última videoaula do módulo Cristologia. A videoaula 25 vai ser o fechamento, que nós vamos abordar sobre tudo que nós falamos no módulo. Deverá ser uma aula um pouco mais longa, que nós vamos mencionar tudo que a gente falou, mas vai ser de uma forma bem objetiva, vai ser tipo uma revisão mesmo. Nós vamos pegar todos os tópicos e vamos discorrer desde a primeira aula até a última, fazendo uma recapitulação. E quando você vir essa recapitulação na descrição do vídeo, é como se você estivesse vendo o currículo da Cristologia que nós estudamos. Amém? Videoaula 24, parte 1.
O texto bíblico diz assim, os 4 primeiros versículos de Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Apenas lembrando, irmãos, nós estamos aqui no módulo 4 falando sobre Cristologia. No módulo 5, assim que nós terminarmos aqui, eu vou concluir o módulo 5 sobre o Espírito Santo. Eu tinha falado que a gente ia estudar a Trindade, mas eu me lembrei que antes da Trindade a gente vai estudar sobre Deus, amém? Então nós estamos estudando no módulo 4 sobre Cristologia, no módulo 5 nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, no módulo 6 nós vamos estudar sobre Deus. Deve se bobear, vai ser 1 ou 2 videoaulas só. E nós vamos falar sobre a revelação de Deus, a revelação progressiva de Deus. Nós vamos falar sobre os nomes de Deus, sobre os atributos comunicáveis e não comunicáveis de Deus. Então quer dizer que tem um conteúdo muito interessante a respeito de Deus, né, do ser de Deus, né? É a ontologia de Deus, né, o estudo do ser de Deus. Análise dos versículos. Isaías capítulo 53, versículos 1 a 4. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa pergunta retórica é aquela pergunta que a gente faz e não precisa de resposta. Por exemplo, quando a gente está pregando, a gente faz isso. A gente está pregando, a gente fala assim, irmãos, será que nós estamos sendo fiéis a Deus? Irmãos, será que nós temos levado uma vida que agrada a Deus? Irmãos, será que nós temos dado um bom testemunho? Aí você começa a fazer essas perguntas na pregação, né? Ou no estudo. Mas não é para as pessoas responder, eu não estou, não é para responder, é uma pergunta retórica. A gente pergunta, faz aquela pergunta, a pessoa faz a reflexão interna, mas é uma pergunta retórica, é uma pergunta que não precisa de resposta. Então essa pergunta retórica, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa pergunta retórica, pergunta que não precisa de resposta, foi citada em João capítulo 12, versículo 38. O texto bíblico diz assim, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? João capítulo 12, versículo 38. Então aqui nós vemos, né, irmãos, que João fez referência ao capítulo 53 de Isaías. O termo nossa provavelmente se refere ao profeta Isaías e à comunidade que ele representava, ou seja, aquelas pessoas que concordavam com a mensagem de Isaías. A pregação se refere à profecia messiânica transmitida por Isaías. Nós já estudamos aqui, já abordamos sobre os profetas messiânicos e sobre os salmos messiânicos. Profetas messiânicos e salmos messiânicos são aqueles que fazem referência ao Messias. O maior profeta messiânico foi Isaías. Isaías é chamado de o profeta evangelista. O evangelho do Antigo Testamento, né? O livro de Isaías é chamado de Evangelho do Antigo Testamento, porque fala muito sobre o Messias, mas isso é coisa que a gente estuda na bibliologia, né? Bibliologia é a parte da teologia sistemática que estuda a Bíblia, né?
um assunto que Deus permitindo nós vamos abordar aqui em breve. Continuando o versículo, o braço do Senhor é o agir de Deus em favor do seu povo. A palavra braço em hebraico é zeroa, indica o forte braço de Deus intervindo nas questões da humanidade. Nós aqui também falamos, né, irmãos? Há pouco tempo atrás nós falamos aqui sobre o deísmo e o teísmo. Essas duas linhas de pensamento, o teísmo e o deísmo, essas duas linhas creem que Deus existe. Mas o deísmo, ele compara Deus a um relojoeiro. O relojoeiro pega, dá a corda no relógio e deixa o relógio funcionando e esquece o relógio. Então o deísmo trabalha com essa ideia de que Deus ele criou tudo, criou o universo, criou a humanidade, mas ele deixou o homem à sua própria sorte, né? Deixou o homem que escreve a história dele, deixou a natureza tomar o seu rumo. Agora o teísmo, ele crê que Deus interfere na humanidade, ele interfere na humanidade, ele interfere no mundo, ele interfere na natureza. Então, o teísmo, ele defende um Deus interventor, um Deus que está cuidando da humanidade. E nós como cristãos, cremos nessa linha teísta, que Deus é o Deus que intervém, o agir de Deus é decisivo. Esse braço forte do Senhor indica o forte braço de Deus intervindo nas questões da humanidade. O agir de Deus é decisivo. O braço do Senhor opera livramento e salvação. O braço do Criador refere-se ao poder vitorioso de Deus, revelado por intermédio de um servo sofredor e rejeitado. Então nós vemos aqui Deus intervindo, a interferência de Deus para que o homem fosse salvo. Ele enviou Jesus. Deus ele interfere, ele está no controle de todas as coisas. Deus ele está no controle de tudo. Deus é quem escreve a história da humanidade. Não é o homem que escreve a história da humanidade, é Deus que escreve a história da humanidade. Porque se o homem for escrever coisa ali que não está de acordo com Deus, Deus ele interfere e não deixa. Porque ele está no controle de todas as coisas. É assim que nós cremos, é assim que a Bíblia nos ensina. E nós vamos falar também sobre deísmo e teísmo no próximo estudo de Deus. A gente pode aprofundar mais esse tema. Não vamos aprofundar aqui agora, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu queria trazer aqui como se fosse um paradoxo. Um paradoxo assim, é uma coisa assim meio absurda, meio não dá para entender, entendeu? É uma coisa nesse sentido. Porque olha só, o braço do Criador refere-se ao poder vitorioso de Deus, o poder de Deus, vitorioso de Deus, revelado por intermédio de um servo sofredor e rejeitado. Um homem sofredor, rejeitado, humilhado, mutilado, machucado, zombado, cuspido, espancado. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. E ele sabia que ele não podia descer da cruz. Igual considerei, não foram os pregos nas mãos de Jesus que o seguraram na cruz. Quem segurou Jesus na cruz foi o amor dele por nós. Se ele tivesse descido na cruz, ele estalava o dedo assim, aquele soldado romano caía tudo por terra, os cavalos caía tudo por terra. Mas aquele homem sofredor, humilhado, sofrido, morreu numa cruz. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, irmãos, o nível de humilhação que Jesus sofreu por nós. Mas foi justamente nisso que estava a grande vitória.
Por isso que é um paradoxo, como se fosse uma coisa absurda. Numa morte, no mestre humilhado, sofrido, crucificado, foi ali, daquele jeito, que foi conquistada a salvação, a libertação, a cura, a vida eterna, o perdão dos pecados. Foi ali que o diabo foi derrotado, porque o diabo fez tudo para que Jesus não fosse crucificado. Quando ele gritou, está consumado, o véu se rasgou de alto a baixo e agora nós temos livre acesso a Deus. Então tudo isso foi conquistado, o poder vitorioso de Deus foi revelado por intermédio de um servo sofredor e rejeitado. Amém, irmãos? Às vezes Deus faz isso. Deus, ele pega uma coisa assim absurda, uma coisa que não pode, que não dá para ser um homem sem estudo, um homem sem formação nenhuma, chega lá em Atos capítulo 2, prega, e a pregação dele, quase 3.000 almas se converteram numa pregação dele, né? Estamos falando de Pedro. E aí você fala, como é que pode um homem que não tem estudo, que não tem faculdade, que não sabia nem falar direito, nós vai, nós foi. De repente é assim que ele falava. Mas falando assim, o poder de Deus se manifestou e quase 3.000 almas se converteram num só dia. Então a gente vê que Deus, ele faz as coisas assim, para que a glória seja dele. Paulo disse, ele pega as coisas que não são para reduzir a nada as que são, para que ele seja engrandecido. Amém? Versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Uma forma interessante de entender a expressão, porque foi subindo como um renovo, é entendermos que a vinda de Jesus não foi repentina. Ela foi anunciada com o passar dos tempos, por meio dos profetas messiânicos e salmos messiânicos, até que veio a plenitude dos tempos, a plenitude do tempo, quando Jesus veio nascido de mulher. Gálatas capítulo 4, versículo 4. E também foi anunciado por João Batista, até ser revelado como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A raiz de uma terra seca pode ser entendida como a vinda de Jesus na plenitude do tempo, surgindo como renovo em uma terra seca, que nesse caso seria a situação espiritual da nação de Israel. Aos olhos de Deus, Israel estava como uma terra seca. É interessante como Deus trabalha. A terra seca é um lugar improvável para que as plantas brotem e cresçam. Mais um paradoxo, né? Mais uma coisa absurda. Numa terra seca, ali que improvável que plantas brotem, que plantas cresçam, mas ali Deus, ele fez nascer o renovo, né? Igual aquele hino que diz árvore cortada, tá tudo cortado, não tem vida mais aqui, mas a última palavra vem de Deus. E a terra seca, que era Israel, da terra seca de Israel brotou o renovo. Aplicação, nós também éramos uma raiz em uma terra seca, mas Deus também nos deu vida, mesmo nas circunstâncias mais improváveis, para que pudéssemos produzir fruto que glorifique o seu nome. Nós éramos os improváveis de Deus, eu era o improvável de Deus. Eu considerei na gravação que foi perdida, não vou deixar de considerar aqui, eu já falei para os irmãos, eu com 18 para 19 anos, quando me converti, o improvável, quando esse improvável aqui estava se convertendo, que Jesus estava tendo misericórdia de mim, de algumas formas trabalhando na minha vida, chegou um dia que eu falei assim, Jesus, eu vou te dar uma chance. Olha só, irmãos, eu falei isso para Jesus, Jesus, eu vou te dar uma chance. Quem sou eu? Era Jesus que estava me dando uma chance, né? Era Jesus que estava me dando uma chance, mas eu na minha arrogância e ignorância, né? Virei e falei,
Jesus, eu vou te dar uma chance. Eu penso que Jesus falou assim, tá bom, você vai me dar uma chance? Eu não vou desperdiçar essa chance. Eu vou me revelar a você. Pela misericórdia dele, pela bondade dele. Mas o que eu queria dizer, isso é improvável. Aquele improvável que falou para Jesus, Jesus, eu vou te dar uma chance. Depois eu fico refletindo sempre sobre isso, irmãos. Porque foi Jesus quem me deu uma chance. Jesus estava me dando uma chance e eu falei que eu ia dar uma chance para ele. E talvez seja isso que a gente deva fazer. Dê uma chance para Jesus, então fala, Jesus, eu vou te dar uma chance. Se revela a mim, me mostra quem você é, toma a decisão de aceitar Jesus na tua vida como teu Senhor e Salvador. Você também, de um improvável, às vezes a pessoa não dá nada por nós, somos improváveis, mas Deus pega o improvável e do improvável, Deus ele faz grandes coisas, usando o improvável, porque ele pega as coisas que não são para reduzir a nada as que são. E aquele que é arrogante de coração, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém? Que possamos ter essa postura de humildade diante do Senhor. Porque nós, como um renovo em uma terra seca, nós estávamos como uma terra seca, mas veio vida em nós por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, não havia em Jesus nada que pudesse despertar ou atrair a admiração humana. Ele era simplesmente um nazareno. Jesus não oferecia aparência ou atrativos para satisfazer os valores humanos. Não havia beleza nele para que nós pudéssemos desejá-lo. Jesus era um homem comum. Quando foram pregar Jesus, eles perguntaram, quem é Jesus? Jesus perguntou, a quem buscais? A gente busca Jesus, o Nazareno. Quando Jesus disse, sou eu, os soldados caíram, porque eles não conseguiam perceber quem era Jesus. Era um homem comum como os outros. João Batista só soube quem era Jesus quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Porque Deus disse, aquele quem desceu o Espírito Santo, esse é a quem eu estou enviando. Então ali, João Batista viu quem era Jesus, porque também não ia saber, ele viu a multidão lá, ele não sabia quem era Jesus. Jesus, ele se confundia com os outros homens, não havia um destaque, ele não se destacava. Versículo 3, fisicamente falando, do modo de ser. Versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e o comum de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens olhavam para Jesus com desprezo e abandono. Jesus foi rejeitado pelos governantes, pelos religiosos e pela multidão. Foi deixado sozinho em aflição no dia de sua condenação. Ele trilhou solitariamente a via dolorosa que o levou até a cruz. Diante desse cenário, podemos entender a expressão homem de dores e que sabe o que é padecer. Comum de quem os homens escondem o rosto, muitos viraram o seu rosto em horror para não olhar para ele. Não reconheceram Jesus como alguém que tivesse importância. Em Mateus capítulo 27, versículo 39, está escrito, os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Essa passagem se cumpriu durante todo o ministério de Jesus. Em Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17 está escrito, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes,
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então, aqui em Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, nós vemos que o evangelista Mateus também está fazendo referência a Isaías 53. Nesse versículo, a palavra dores pode ser entendida também como doenças. Então, Jesus levou as nossas enfermidades e as nossas dores ou doenças sobre si, e ele levou embora para sempre. Esse verbo aqui, irmãos, levou, no hebraico, ele tem um peso mais forte. Esse levou aqui é aquele levar para nunca mais voltar. Levou embora para nunca mais voltar. Lembra daquela geladeira que te dava dor de cabeça? Aquela geladeira que dava dor de cabeça para você, que você estava doido para livrar daquela geladeira, e você disse, leva essa geladeira. Aí chegou uma geladeira nova, né? Aquela geladeira velha foi para nunca mais voltar, né? Ó, levei a geladeira embora para nunca mais voltar. Levaram a geladeira, levou a geladeira para nunca mais voltar. Aquela geladeira velha, problemática, que você até chorava de tristeza e de raiva por causa dela, mas agora você está livre daquela geladeira, graças a Deus, né, irmãos? Aí, nunca mais ela vai voltar. Foi isso que Jesus fez. Ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores, doenças sobre si, o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa condenação, tudo aquilo que era contra nós, a cédula, o escrito da dívida que era contra nós, a cédula da dívida que era contra nós. Jesus pegou tudo isso e levou embora, afastou de nós. Jesus levou as nossas enfermidades, as nossas dores, doenças sobre si, e ele levou para sempre, levou embora para sempre. Glória a Deus por isso, porque agora não há mais condenação, não há mais culpa. Temos cura no Senhor Jesus, cura física e cura espiritual. O versículo diz que nós o reputávamos por aflito. Nós, a humanidade, estávamos julgando erradamente a situação na qual Jesus se encontrava. Nós considerávamos que ele estava sendo castigado, humilhado, afligido por uma ação divina contra ele. Mas a realidade era que ele estava se sujeitando a tudo isso por amor a nós. Nós fizemos a nossa avaliação errada, porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O servo de Deus sofreu em benefício dos outros. Amém, irmãos? Muito interessante esse versículo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si para sempre, para nunca mais voltar. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Nós considerávamos que Jesus, né, todo aquele contexto de Isaías 53 diz que a gente achava Jesus ferido de Deus e oprimido, ou seja, Jesus estava recebendo a culpa, a condenação por causa dele. Mas o versículo 5 que diz, que vem depois, né? Não vamos estudar, mas eu vou só ler, só para completar a explicação. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesse versículo que nós vamos falar na próxima aula, nós estamos vendo que o profeta, ele está revelando que agora Jesus, nós reputávamos Jesus por ferido de Deus e oprimido. Deus está pesando a mão em cima de Jesus, como se ele fosse um culpado, mas o versículo diz, mas ele foi traspassado e ferido por causa das nossas transgressões. Ali o profeta está dizendo, não foi Jesus não era o culpado, ele não era o culpado, ele estava carregando a nossa culpa, ele não estava carregando a culpa dele, ele estava carregando a nossa culpa. Amém, irmãos? Então, vamos ficar aqui, e já deu meia hora de aula,
olha só 4 versículos. Ia ficar muito grande esse estudo se a gente fosse fazer tudo em um vídeo só. Então, irmãos, assim a gente conclui aqui a parte A, né, da videoaula 24, amém? Vamos gravar a parte B, a parte C e depois o encerramento do módulo 4 de Cristologia. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. A matéria está na descrição do vídeo, o link da aula 23 também está, da videoaula 23, também está na descrição do vídeo.